Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Profim, um programa criado para te ajudar a traçar estratégias para se tornar um professor inovador, que é um professor mais reconhecido, mais relevante e com tempo extra. E hoje o tema é muito bacana, é sobre como você pode organizar as suas aulas online. E quando eu digo organizar, eu quero dizer otimizar mesmo, tá? Então a gente vai falar algumas coisinhas aqui, algumas dicas, alguns macetes que eu uso, que eu aprendo com alguns professores, né, que também usam, e com o que vocês também usam. Hoje eu quero escutar muito vocês, tá? Nos comentários aí, a gente vai trocar muita experiência bacana. Eu quero saber o que vocês fazem, que você acha assim, nossa, que coisa massa. Agora, eu quero só lembrar que você tem que curtir o vídeo, comentar aí, se inscrever no canal e compartilhar com algum professor, tá? Não esquece de curtir o vídeo, curta aí. Curta aí, é importante a sua curtida para eu saber que vocês estão gostando dessas lives que a gente está fazendo. Então, o tema de hoje é o seguinte, ó, como organizar melhor as suas aulas online. E por que eu escolhi esse tema, pessoal? Porque, olha só, tem muita gente que conhece as ferramentas, ou até pensa na ferramenta, ou até está tentando mudar algo mais importante, que é a mentalidade, mas na hora de fazer mesmo, às vezes não consegue juntar algumas coisas, não consegue aplicar algumas coisas, fica perdido nesse mar de conteúdo, nesse mar de ferramentas. A gente procura, nos nossos conteúdos, trazer um pouco mais de clareza em relação a isso. A gente traz muito conteúdo, muito insight, muita ideia bacana, muita sugestão bacana, tá? Só que para você ter mais qualidade de vida, você tem que ter o que a gente chama de organização. Então, grave isso na sua cabeça. Para você ter qualidade de vida, você precisa de organização. Organização gera qualidade de vida. Grave isso aí. Isso é um insight poderoso que eu aprendi e que faz muito sentido. Quando você está organizado, quando você organiza as paradas, quando você organiza a sua vida, organiza o seu fluxo, os seus processos, e a gente falou sobre isso em algumas lives, né? Quando você coloca todo aquele conteúdo, todas aquelas ações, tudo que você vai fazer em processo, organizado, você entende o que você está fazendo. E principalmente, você vai ter qualidade de vida, você vai ter eficiência, tá bom? Você vai ter eficiência. E por que eu estou falando isso? Porque tem muitos professores que quando começaram no ensino online, ficaram tão preocupados em aprender a ferramenta, ou às vezes ficaram tão perdidos tentando aprender a ferramenta, que esqueceram do básico, que é organizar a sua aula de tal forma que você não tenha trabalho, que você tenha tempo otimizado, que você tenha facilidade de manuseio, de fazer as coisas acontecerem ali. E hoje eu quero falar sobre isso, eu quero dar algumas dicas para vocês em relação a isso, e algumas dicas que são importantes, tá bom? Primeira coisa que eu preciso já começar com vocês aqui, primeira coisa que eu preciso falar aqui, para ficar bem claro. Primeiro eu já falei, né? Organização gera tempo e qualidade de vida. E se gera tempo, qualidade de vida, tem outro aspecto. Quando você faz as coisas organizadas, isso traz uma visão de profissionalismo. Então, se a pessoa olha para você e te enxerga como um profissional, como alguém que está dominando aquilo, está fazendo aquilo, e está sabendo que está fazendo aquilo, automaticamente o reconhecimento aumenta. O seu nível de reconhecimento aumenta. As pessoas que vão olhar para você vão olhar para você com um olhar diferente. Vão olhar para você pensando assim, cara, esse professor sabe o que está fazendo. Esse professor, ele não dá bobeira. Esse professor, ele tá manjando o que ele tá fazendo. Então assim, tem uma coisa que às vezes me incomoda, eu observo muitos professores e tal, e eu já observei algumas aulas online de alguns professores, e uma coisa que me incomoda, não no sentido de estar criticando o professor em nada não, tá? Me entendam aqui. Uma coisa que me incomoda é que tem muita gente que pensa, muito professor que pensa, que a aula, tanto presencial e principalmente a aula online, ela tem que ser um martírio, ela tem que ser uma dificuldade, ela tem que ser algo que tem que dar dor de cabeça na pessoa, e não é bem assim. Você pode usar a tecnologia, você pode usar as ferramentas que você tem disponível, gratuitas muitas vezes, para organizar a sua aula de tal forma que você consiga explanar o seu conteúdo bem. Tá? Então, uma coisa que me incomoda, que muitos professores não pensam na hora de fazer a sua aula, tanto presencial, mas principalmente online, é criar um roteiro. Isso faz muito sentido no online. No presencial, muita gente às vezes não tem esse costume. É por isso que tem professor que quando entra na aula online, pode ser síncrona ou assíncrona. Para quem não sabe a diferença, a aula síncrona é ao vivo, é aquilo que está acontecendo
simultaneamente. Isso aqui que a gente está fazendo agora é uma aula síncrona, tá? É ao vivo. Eu estou falando e vocês estão me acompanhando simultaneamente. Já uma aula assíncrona é quando você grava aquela aula e posta no YouTube, por exemplo. Então é uma videoaula que o aluno vai assistir depois, a hora que ele quiser. Então é assíncrono, não está sincronizado, entendeu? Você faz de um momento, ele assiste em outro momento. Não importa se a aula é síncrona ou se a aula é assíncrona. É importante você definir um roteiro. E para que serve esse roteiro? Para você ter uma noção do que você está fazendo, conferir profissionalismo para o que você está fazendo, para a sua aula, para o aluno entender que o que você está fazendo ali tem um motivo. Eu já vi aulas de professores que simplesmente chega, nem cumprimenta os alunos direito, não fala o que ele veio fazer na aula, já fala para o aluno abrir o livro e fazer exercício, ou então abrir o caderno e copiar, ou então simplesmente ele começa a falar o conteúdo, sem contextualização nenhuma, ou simplesmente bota um monte de slide lá e começa a ler os slides e passar os slides. Amigão, infelizmente, você não vai gerar engajamento desse jeito, o seu aluno vai continuar não querendo prestar atenção na sua aula, você vai ter muita dificuldade de se sentir feliz. Você vai se sentir, muito provavelmente, frustrado com as suas aulas online. Porque você vai ter um sentimento, você vai olhar para o seu aluno e vai saber que ele não está prestando atenção na sua aula. Ele vai ficar com a câmera desligada. E se ele ficar assistindo? Se ele ficar assistindo com a câmera desligada, você ainda está na vantagem. Porque provavelmente ele desliga a câmera e nem vai estar assistindo, vai estar dormindo, jogando, fazendo outra coisa. E por mais que você se esforce, ele não vai prestar atenção. Porque você não criou um roteiro você não criou uma proposta, um jeito de apresentar o seu conteúdo que otimize a sua aula, que faça ele prestar atenção e, ao mesmo tempo, não te faça ter mais trabalho. Lembra que isso é uma grande premissa, é uma grande máxima do professor Aula Show? Do professor inovador que faz parte do programa Aula Show, que é aquilo que a gente propõe? A metodologia Aula Show, uma base, assim, um aspecto muito importante, e para quem viu o vídeo 1 da Semana do Professor Inovador, entende por que eu coloco isso como um princípio basilar? Você não pode ter mais trabalho do que o necessário para fazer alguma coisa relacionada à sua profissão. A docência, a carreira de docência. Você não pode ter mais trabalho do que o necessário. Não pode. E às vezes em pequenas coisas, você se perde. Em pequenos detalhes, você deixa de ter uma aula otimizada. Então, primeira dica que eu vou dar para vocês aqui, vou anotar aqui, eu não ia anotar na tela, mas vou anotar, tá bom? Primeira dica que eu te dou para você otimizar as suas aulas online. Faça um roteiro. É a primeira dica. Faça um roteiro. Mas que jeito que tem que ser esse roteiro? Esse roteiro não pode ser simplesmente de qualquer jeito. A gente já falou sobre isso em alguns vídeos, tá? Mas eu preciso que você entenda, e amanhã no vídeo 2 eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, então assista o vídeo 2 da semana do Professor Inovador, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso para você entender a ideia aqui, tá bom? Mas o seu roteiro, o básico, ele precisa ter pelo menos 3 partes na aula online. Pelo menos 3 partes. Uma apresentação, a parte do conteúdo, que é o que você vai desenvolver o conteúdo, e aí só essa parte do conteúdo, de desenvolver o conteúdo aqui, dá para você fazer um monte de coisa. Tem um monte de aspectos que eu vou comentar, inclusive, amanhã, na Semana do Professor Inovador, no vídeo 2, tá? Então não perca. E você tem o CTA. O que é o CTA? É o Call to Action. Você tem que chamar o seu aluno para alguma ação no final de toda a aula online. Toda a aula online você tem que chamar ele para ação. Pode ser ao longo da aula toda, mas principalmente no final. Tem que ter o Call to Action. Repara as aulas que eu fiz aqui para vocês. Repara essas lives que eu fiz aqui. Eu tenho apresentação, e nessa apresentação eu coloco sempre, durante todo o vídeo, eu coloco interação no meio, tá? Então eu busco interagir com vocês. E eu tenho o CTA, principalmente no final. Faço no começo também, em outros momentos, mas principalmente no final. Sempre, sempre. Então presta atenção. Para você fazer um roteiro bem bacana, de forma mais simplista, tá? Tem que ter uma apresentação. O que você vai fazer nessa apresentação? Vamos lá. O que você vai fazer nessa apresentação? Você simplesmente vai chegar e o seu hype, a sua vibe, o seu jeito, a sua emoção, o seu estilo, a forma que você vai começar a aula, vai ditar a sequência da sua aula. Então, se você abrir uma aula online lá,
Você não fez roteiro, você não tem muita noção do que você vai fazer lá, e principalmente, né, você não tá nem afim de fazer aquela aula online. Você tá achando difícil, etc, etc. Aí você vai chegar na aula desse jeito assim, ó. Presta atenção. Vixe, eu não tô conseguindo ligar meu microfone. Peraí, deixa eu ligar. Liguei, ligou. Tá me escutando? Tá me escutando? Agora tá, agora deu certo. Ah, beleza. Agora você conseguiu, tô me escutando. Tá bom. Então tá. A gente vai começar a nossa aula aqui agora. É o seguinte, hoje a gente vai falar no livro tal, página tal, abre lá, o livro de matemática, página 5, abre aí a página 5, a gente vai falar um pouquinho sobre números romanos, tá bom? A gente vai falar sobre o sistema de algarismos romanos, eu vou explicar para você o sistema numérico romano, como é que funciona. Então, assim, eu fiz até um slide para vocês aqui, vou mostrar aqui, aí tem lá os slides bonitinhos, aí vocês já compartilham a tela. Tá aqui, olha só, pessoal, o slide, a gente vai fazendo isso, aí o slide, conteúdo, você não pega nada pro aluno, conteúdo, terminou, já tá no final da aula já. Então é isso, pessoal, essa foi a aula, muito bom. Eu passei uma tarefa lá no WhatsApp, vocês fazem a tarefa no WhatsApp para mim, tá bom? E manda para mim aí, e tá tudo certo. Então, boa aula para vocês, fica com Deus. Vai embora. O que aconteceu nesse momento? Você não demonstrou profissionalismo na sua aula. Porque você não teve um roteiro claro. Você chegou demonstrando insegurança, você chegou... Eu tô falando você, exemplo, tá, pessoal? Não tô falando que você faz isso, é um exemplo. O professor, qualquer professor. Então, o professor chegou, demonstrou insegurança, o professor não teve uma postura de que ele queria a interação do aluno, ele não demonstrou a postura de que ele queria estar ali, que ele queria dar uma boa aula. Se liga, um professor, ele dita o ritmo, a vibe da aula. Então, se eu chegar numa live igual essa aqui, onde a audiência aqui não é cativa, você não está obrigado de ficar aqui. Diferente na aula presencial. Na aula presencial, o seu aluno está obrigado, praticamente, de estar dentro da sala de aula. Ele é praticamente obrigado a ficar olhando para sua cara. Se ele está prestando atenção ou não, é outra coisa. Mas ele é obrigado a ficar lá. Agora, na aula online, não. Na aula online, síncrona ou assíncrona, não importa, ele não é obrigado a prestar atenção e ficar olhando e participar com você. Se você não instigar ele a fazer isso, ele não vai participar, ele não vai fazer. Tá? Ele não vai fazer. Então, se você começa com a aula devagar, quase parando, o seu aluno vai ficar devagar, quase parando. E quando você começa uma aula no naipe, na vibe, na emoção, você aumenta a chance do seu aluno participar. E quanto mais você faz isso, buscando sempre interação, mais o aluno vai tender a participar. Vamos lá. Observação. Sempre teremos algum aluno que não quer prestar atenção. Você pode fazer a aula mais doida do mundo e mais massa. Você fala, que aula fantástica. Mas vai ter aluno que não vai prestar atenção. E desencana disso. Tem professor que fica encanado com esse negócio, fica preso, fala assim, nossa, eu não consigo agradar 100% dos meus alunos. Filhote, não preocupe em agradar 100% dos alunos. Preocupe em aumentar sempre o percentual de alunos que estão gostando da sua aula, estão prestando atenção, alcançar o máximo de pessoas. Mas você nunca vai alcançar 100%. Ó, por mais que eu goste do que eu faço, por mais que eu acho que o que eu estou fazendo aqui faz sentido, que está ajudando as pessoas, que está ajudando os professores, tem professor que não concorda com o que eu falo. Tem professor que não gosta do que eu falo. Tem professor que não gosta das minhas estratégias, das minhas metodologias, das ferramentas que eu apresento. Tá tudo bem. Porque eu não estou aqui preocupado em quantos professores não gostam. E, na verdade, eu tô preocupado em falar o que eu penso. Em colocar minha voz para as pessoas escutarem. Dar a voz para outros professores que pensam igual a mim. É isso. Quantas pessoas vão gostar, quantas pessoas não vão gostar, tudo isso é consequência de como eu vou fazer isso. Então, você, professor, tem que montar um roteiro. O seu roteiro, primeiro, tem que ter uma apresentação. Mas tem que ter uma apresentação que você tem que dar uma vibe diferente para sua aula. Você tem que chegar animado. Você tem que chegar animado. Você tem que chegar chegando falando assim, ó, gente, tô aqui, ó. Tô animadão. Tá comigo? Tá prestando atenção? Vem comigo aqui, vamos lá. O que você está fazendo, fulano? Como é que foi seu dia aí? Conta para mim. Ou então, usando alguma outra ferramenta para fazer isso, a gente já falou sobre outras ferramentas aqui, né? Mas pergunta, pede interação, chama ele. E uma dica bem bacana, se você monta um roteiro bem estruturado, a apresentação que você faz, ela pode ser uma apresentaçãozinha padrão, que serve para você, inclusive, gravar essa aula. Então, mesmo que seja uma aula ao vivo, online,
no Meet, no Zoom, alguma coisa assim, por exemplo, você pode gravar essa aula e depois selecionar só a sua tela, né, para poder não ter a dos alunos, e gravar essa aula para compartilhar depois no seu canal, alguma coisa, se for possível. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é uma live. Então, reparou que toda vez que eu faço essa live, eu faço uma apresentação para... Eu sou o professor Éder Bento, esse é o Prof. Im, papapá. Por que eu faço essa apresentação? Porque é o padrão que eu criei. Se eu tenho um padrão, se eu tenho um roteiro, eu consigo padronizar cada fase do roteiro. Se eu consigo padronizar, eu não me perco no meu raciocínio. Se eu consigo padronizar, fica mais didática a minha aula. O aluno consegue entender melhor a linha do meu raciocínio, a lógica do que eu estou apresentando. Se eu crio um roteiro, eu consigo aproveitar esse vídeo depois. Facilita na hora de editar. E dependendo da sua experiência, você pode fazer de tal forma que nem precisa editar. Eu praticamente nem edito esses vídeos aqui que eu faço aqui, tá bom? Porque a gente já desenha de um jeito que já tá bem delineado, eu não preciso ficar muito preocupado com isso, tá? Então, a apresentação, você tem que chegar na vibe, você tem que ter bem estruturada essa apresentação, para você falar ela bem tranquilamente, e você tem que ter interação em todas as fases, sempre. Depois vem o desenvolvimento do conteúdo. Aí esse desenvolvimento do conteúdo você tem que apelar para várias ferramentas, né? Tem que utilizar várias ferramentas para poder fazer uma coisa bacana, tá bom? Só que toma cuidado, porque tem gente que tem um negócio que eu chamo de síndrome da panela velha. Você conhece a síndrome da panela velha? Conhece? Deixa eu ver os comentários aqui. Sou Alessandro, eu uso demais o Mosaic 3D em ciências. Ano passado usava mais o Visual Class, uso sempre o microscópio USB direto no PC e Meet, uso em matemática o cubo de LED e vários outros softwares. Muito bom, professor Alessandro, é isso aí. E quando a aula é em plataforma, porém remota, sem aula online, aí você grava videoaula, professora. Se não tem aula online ao vivo, faz videoaula, grava videoaula e compartilha nessa plataforma, tá? É importante isso. Então, ó, tá clara essa parada? Primeira dica que eu dou para vocês, para otimizar sua aula. Cria um roteiro, tá bom? Cria um roteiro. Lembra de sempre ter uma apresentação padrão, porque fica fácil, você otimiza o seu tempo. Você já faz uma apresentaçãozinha padrão rápida, não perde tempo com isso, já busca interação com o aluno, entra com conteúdo. Faz o conteúdo da melhor forma possível, usando ferramentas diferenciadas. E na hora de fazer essa apresentação, é importante que você não desenvolva, né, a síndrome da panela velha, tá bom? O que é a síndrome da panela velha? A síndrome da panela velha é o seguinte, eu lembro que a minha mãe, ela tinha o costume de sempre, quando ia fazer almoço, ela ia fazer arroz pra gente, ela sempre utilizava a mesma panela. A minha mãe sempre teve, hoje ela não usa sempre a mesma panela, porque agora ela usa aquela elétrica, né, que faz o arroz lá, a arrozeira lá elétrica, não sei como é que chama aquela parada lá, tá bom? Mas a minha mãe tinha o costume de quê? De fazer arroz sempre na mesma panela. E a panela sempre desgastada, foi ficando mais velha, tudo, mas ela sempre usava a panela velha para fazer o arroz. E tá tudo bem, nesse caso não tem problema, ela sempre usava a mesma panela para fazer o arroz. Tá bom? O que eu chamo de síndrome da panela velha? Tem professor que se apega tanto a alguma ferramenta que se torna a panela velha dele. E aí, toda aula, aquele professor quer usar só aquela panela. Então, tem professor que há muito tempo atrás, quando surgiu os slides, surgiu o PowerPoint, nossa, era uma ferramenta bacana, até hoje, é muito boa a ferramenta. Teve professor que aprendeu a usar os slides, aprendeu a usar o PowerPoint, e aí fez aquele conjunto de aulas no slide, sempre do mesmo jeitinho, mesmo padrãozinho, mesmo jeitinho, e já faz 20 anos que está dando aula só com slide, usando a mesma panela velha. O que vai acontecer no final das contas? Esse professor não está diversificando, então ele se torna previsível. E professor previsível não é inovador. Um professor inovador é um professor imprevisível. Você tem que causar o efeito uau no seu aluno. E qual que é a melhor forma? A forma mais fácil de causar um efeito uau no seu aluno? Se ele não esperar o que você vai falar. Ele não espera o que você vai falar. Então, existem trechos da sua aula que você deve padronizar. Por exemplo, a apresentação. Você pode padronizar a fala, o estilo, tá bom? Você pode fazer uma apresentação já trazendo o efeito uau, é importante. Mas você não pode ficar fazendo a mesma coisa sempre. De jeito nenhum. Porque se você fizer a mesma coisa sempre, não vai dar certo, pessoal. Você não vai conseguir ser considerado um professor inovador, você não vai conseguir conquistar reconhecimento, tá? Então, na sua apresentação, você já entra com uma vibe diferente. Quando vai para o seu desenvolvimento do conteúdo, você precisa diversificar as formas de chamar a atenção do seu aluno. As formas de apresentação do seu conteúdo.
tá? As formas de apresentação do seu conteúdo tem que diversificar. Você não pode usar a mesma ferramenta. Então, você quer usar um mapa mental? Beleza, show, mas você não pode usar toda a aula. Você quer usar um slide? Massa, mas você não pode usar toda a aula. Você quer usar uma cena de um vídeo, de um filme, alguma coisa, um resumo, escrever na tela, né? O que você quiser. Pode, mas você não pode usar sempre a mesma ferramenta todo dia. Porque senão sua aula fica previsível e fica desinteressante. Pessoal, primeira dica que eu dei, roteiro. Faça um roteiro. Ah, e faltou o CTA, né? No final do CTA, o seu CTA não pode ser só falar para ele fazer tarefa. É um tipo de CTA, call to action, chamar ele para ação. Mas não é só falar para ele fazer tarefa, não é só falar para ele fazer exercício. Cria algum outro tipo de CTA. Fala para ele, colocar nos comentários lá o que ele achou do vídeo. Fala para ele participar. Ah, tem aluno que não vai querer participar. Tudo bem, insista. Vai ter dia que algum deles não vai querer participar, vai ter dia que vai. Tá? Utilize outras ferramentas para poder ter a participação. Faça um CTA usando o Clap, por exemplo, que eu ensinei para vocês como live surpresa no domingo. Tá? Quem estava participando aí sabe o que eu estou falando. Tá? Então, usa ferramentas de interação para que o aluno participe. Tá? Então, faça isso. Crie esse roteiro. É a primeira forma de você otimizar a sua aula. Porque você tem clareza do que você vai fazer naquela aula. Você tem clareza de quais ferramentas você vai utilizar. Então, você facilita o seu plano. Entende? Se no seu plano você já coloca o que vai ser a apresentação, o que vai ser o conteúdo e o que vai ser o CTA, e aí você define quais ferramentas você vai usar em cada momento, você define que tipo de abordagem você vai fazer em cada momento, que tipo de fala, que tipo de metodologia ativa você vai aplicar em cada momento, tá? Então fica muito mais fácil você organizar, se você criar um roteiro de aula. Não é só o plano de aula. O plano de aula inteligente, ele precisa ser voltado para a execução, ele precisa fazer sentido para você na hora da execução, ele precisa facilitar isso para você. Entendeu? É isso. Ó, para você ter uma ideia, aqui eu tenho 2 folhas, ó. 2 folhas, que é o roteiro dessa aula que eu criei aqui. Peguei, digitei, escrevi dentro de um padrão que eu criei. Tá bom? Tá aqui, ó, um padrãozinho que eu criei organizado para eu saber o que eu tenho que falar, para eu não esquecer de nenhum item, para me direcionar ao longo da minha live. Se não esqueça algum ponto importante, se não esqueça algum insight que eu tive e que eu precisava compartilhar com vocês. Entendeu? Então, isso é importante. Faça um roteiro. Faça um roteiro. É a primeira dica que eu dou para vocês para otimizar suas aulas, tá bom? Outra coisa, outra dica que eu dou para vocês. Simplifique as suas ações. É a segunda dica que eu dou. Como assim simplifica as suas ações? Não tenta usar 200 mil ferramentas diferentes na mesma aula. Isso só vai te causar dificuldade, vai aprontar uma salada na cabeça do aluno, e você vai queimar um monte de cartuchos. Você vai apresentar um monte de carta que você tem, que você pode guardar para mostrar em algum momento. Então, não queima todas as suas ferramentas, não mostra todo o seu repertório para o aluno. Eu acabei de falar para você que um professor inovador, ele tem que ser imprevisível. O aluno não pode saber o que esperar da sua aula, pelo menos parte dela. Então seja imprevisível. Não apresenta tudo, não mostra tudo numa aula só. Não vai funcionar. Tá? O seu aluno vai achar, nossa, que massa essa aula, vai ficar perdido, não vai aprender nada, e aí depois você não tem mais o que usar. Então, varie as ferramentas, mas sem usar tudo de uma vez. Vai variando aos poucos. Não tem problema você repetir a ferramenta. Você não pode usar todo dia a mesma ferramenta o resto da vida, tá bom? Então você pode. Preparou uma sequência de aulas com mapa mental. Legal. Para quem não sabe como é que usa mapa mental, tem vídeo aqui no canal. Tem tutorial completo sobre MindMaster, que é uma ferramenta para você criar mapas mentais. Então, quem não sabe, no canal tem um tutorial completo aí para você assistir, tá bom? Então, você criou um mapa mental, apresentando um conteúdo, montou todo aquele conteúdo, vai até o final, vai. Usa o mapa mental para apresentar aquele conteúdo. Mudou de conteúdo, próximo, varia. Não usa o mapa mental, não, usa o slide. Ótimo. Beleza, no outro, não usa nem mapa mental, nem o slide, usa outra forma. Usa outra forma. Você pode usar um resumo escrito. Olha só, por que eu falo que simplificar suas ações faz diferença? Vou dar um exemplo para você, tá bom? Vou dar um exemplo para você entender aqui, ó. Deixa eu compartilhar essa parada aqui. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Enquanto está carregando aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês uma parada aqui. Como é que você pode simplificar a sua aula? Digamos que você vai dar uma aula e você queira variar a sua ferramenta, tá bom? Variar.
Você não precisa pensar em ferramenta nova, assim, falar, nossa, não, tem que ser uma coisa nova, uma coisa que ninguém nunca viu. Não necessariamente. Às vezes pode ser uma coisa que todo mundo usa e que você nem pensou que fazia sentido utilizar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou compartilhar minha tela com vocês. Esse aqui, vocês estão vendo minha tela agora, esse é o OBS, tá bom? Eu posso criar estruturas no OBS para facilitar a apresentação das minhas aulas para meus alunos. Eu crio templates aqui, layouts, onde o meu aluno vai assistir a aula e de uma forma que eu consiga mudar as cenas aqui, tá? Vou criando como se fosse slides aqui, só que você vai colocando vídeo, imagem, se você quiser aqui, tá bom? E você pode controlar isso, enviar ao vivo, você pode compartilhar a tela no Zoom, compartilhar a tela no Google Meet, no Teams, tá? Mesmo esquema aí. Acho que eu já comentei sobre isso em alguns vídeos aí com vocês, quem tá acompanhando aí sabe, mas para você entender. Aqui tá o OBS, tá? Então eu vou criar uma cena aqui, tá? Aqui é a cena. Eu vou criar fontes, é o quê? São elementos que eu vou colocar nessa cena aqui, tá? Nessa cena. Então nessa primeira cena aqui, eu vou criar um elemento bem simples para você, tá? Então eu vou fazer a seguinte coisa. Primeiro, eu vou vir aqui e vou colocar uma imagem. Uma imagem. Essa imagem aqui, deixa eu colocar uma imagem aqui. Pode ser essa aqui. Eu vou colocar um template. Deixa eu buscar um template aqui. Onde é que eu coloquei? Aqui. Aqui, deixa eu ver. Aula show. Acho que eu tenho uns templates aqui, overlay. Vou usar esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, isso aqui é um template que eu criei, tá? Pode criar no Canva. Eu já ensinei como é que você faz isso aqui, tá bom? Criei esse template aqui no Canvas. Aí eu venho aqui, vou adicionar a minha câmera, tá? Vou adicionar aqui, vim em fontes, vou dispositivo de captura de câmera. Vou adicionar uma câmera aqui. Eu vou adicionar uma câmera, deixa eu colocar aqui a câmera integrada do meu notebook aqui, tá vendo? Porque a outra da webcam eu tô usando para live, então não dá certo, tá bom? Quem tá no Instagram e quiser ver a minha tela, pessoal, no link da bio tem para você acessar o YouTube ou o Facebook aqui, tá bom? Que dá para eu compartilhar minha tela com vocês. Então, quem quiser vir para o YouTube ou para o Facebook, fica à vontade, pode vir aqui para vocês verem a minha tela que eu estou compartilhando aqui, beleza? Então, ó, adicionei aqui, é só ajustar, tá bom? Eu posso ajustar aqui para esse tamanho, posso, se eu segurar Alt e arrastar aqui os cantinhos, aí eu corto para poder ficar do tamanho certinho que eu desejo aqui, tá bom? Olha lá, tá lá. Coisa rápida, não vou colocar 100% aqui não, é só para mostrar para vocês. Então também que no layout eu já coloquei a minha câmera aqui já, no cantinho, bonitinho, tá? Tinha gente me perguntando nos comentários como é que você dava aula colocando a câmera no cantinho, acabei de mostrar para vocês. E aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso vir nesse espaço aqui e eu posso adicionar uma página do Word. Olha lá, vou abrir uma página do Word. Tá lá uma página do Word. Tá? Então eu posso vir e posso adicionar. Que é que eu faço isso? Eu venho em fontes, captura de janela, e vou colocar lá o Word, tá bom? Ele já vai capturar o Word aqui já, ó. Ok, tá lá. Aí eu vou segurar Alt no teclado e arrastar os cantinhos aqui, ó, para ficar exatamente no rumo da parte branquinha do seu Word aí, ó. Olha lá que massa. E eu posso colocar aonde? Aqui, tá? Posso diminuir um pouco mais para ficar mais bonitinho aqui, posso, tanto faz, tá bom? Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem, beleza? Posso dar um zoom lá, aqui eu posso aumentar o tamanho aqui, ó, para ficar mais bacana lá, posso fazer isso, tá? Então aqui, como eu alterei aqui já alterou também, ó. Aqui, ó, aqui já alterou, tá? Eu já fiz aqui, isso, aqui, massa, ficou massa aqui agora. Aí, ficou bem massa aqui agora. Aí, ó. Pronto. Aí você fala, não, mas tá tudo em branco, Éder. O que você tá fazendo aí? Eu não tô entendendo, não. Tá, vou escrever vou escrever no Word aqui agora, tá bom? Olha lá, vou centralizar e vou colocar assim, semana do professor inovador. Semana do professor inovador. Olha o que acontece lá no OBS. Tá aparecendo o texto lá, ó. Tá aparecendo o texto. Eu posso rolar um pouquinho aqui para ele ficar em cima. Olha lá, Semana do Professor Inovador, virou um título. E aí eu posso vir escrevendo aqui, ó. Posso fazer um resumo da minha aula. Pessoal, vamos lá, deixa eu resumir então a parada para vocês aqui, ó. O que eu tô querendo dizer? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, faça um roteiro. Faça um roteiro. Segunda coisa, eu vou escrevendo. Entendeu? Eu vou fazendo o resumo aqui, escrevendo desse jeito.
aqui vai aparecendo o resumo para o aluno. Então você tem um quadro, acabei de criar um quadro digitando. Aí você fala, Éder, isso é a coisa mais simples do mundo. É a mais simples do mundo. É feito com a ferramenta que você tem, o Word, utilizando o OBS aqui, mas você pode simplesmente vir e compartilhar. Como? Você pode compartilhar isso aqui usando a ideia da câmera virtual do OBS aqui, ou então você pode colocar modo estúdio. Só clicar modo estúdio vai aparecer duas telas. À esquerda você tem o que é prévia, o que vai aparecer, e à direita o que o seu aluno vai estar vendo. Então você clica com o botão direito na tela da direita e vai estar projetor em janela. Aí vai abrir uma janelinha com aquilo lá. Viu lá? Isso vai aparecer para o seu aluno. Aí você pega isso aqui e compartilha no Zoom. Quando você compartilhar a tela, lá no compartilhamento de tela do Zoom, do Meet, que seja, você compartilha essa janela aqui, ó. Pronto, o seu aluno vai estar vendo isso aqui. Tudo que você alterar no Word aqui, alterar no Word. Lá. Tudo que alterar aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui, ó. Alterar no Word. Lá. Tudo que eu fizer aqui, lá vai aparecer aqui, para o aluno. Isso em tempo real. Então, é uma coisa simples. Por que vai otimizar a sua aula? Porque esse template está pronto, você faz isso aqui uma vez, acabei de fazer, e fica salvo. Você não precisa fazer mais. Então, toda aula, se você quer usar isso aqui, tem uma cena pronta disso aqui. Quero variar, eu quero colocar uma cena lá que vai abrir um e-book, vai abrir o Word, para colocar o e-book junto com o exercício, né, uma foto com o exercício, que seja, junto com a resolução que eu vou fazer. Pode ser também. Está lá pronto. Tá bom? Tá lá pronto. Então, é uma forma de você fazer a sua aula. Bem simples, bem tranquilo, mas você já diversificou. Você já fez algo que o aluno não esperava. O aluno não esperava que você fosse digitar, entendeu? Você pode, nesse formato aqui, colocar uma tela aqui onde você vai escrever, né? Você tem uma mesa digitalizadora, alguma coisa, você pode escrever aqui com um layoutzinho já pronto. A gente já falou sobre o branding, né? Sobre essa parte de marca. Já tem um layout pronto com a minha logo, com as minhas redes sociais, tudo, um CTA, tudo bonitinho, ó. Então, dando uma aula, conversando, falando, explicando, papapá, e mostrando a minha tela para os alunos, ou digitando, explicando. É isso. Entendeu? Essa é a ideia de você diversificar. Então, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu voltar para cá. Então, essa é a ideia de você diversificar, simplificando as suas ações. Tá bom? Então, se você tem um roteiro bem estruturado, você sabe que tipo de ferramenta você vai usar. Então, você otimiza a sua aula por isso. Você sabe que tipo de ferramenta você pode usar. E na hora de escolher sua ferramenta, não fica quebrando a cabeça para escolher uma ferramenta difícil. Ou toda semana uma ferramenta nova que você está aprendendo a primeira vez. Você pode usar as mesmas ferramentas, só que de formas diferentes, inclusive. Tá bom? De formas diferentes. E esse eu vou colocar até como terceiro aqui, ó. Use suas ferramentas de formas diferentes. Ou para fins distintos, tá bom? Para fins distintos. Deixa eu colocar isso na tela. Use suas ferramentas para fins diferentes daquilo que você está acostumado. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, pessoal? Deixa eu ver nos comentários aqui para eu mostrar uma forma de você usar as ferramentas de um jeito diferente. Deixa eu subir aqui nos comentários. Deixa eu ver quem vai aqui. Deixa eu ver quem mais. Professor Wilson, da Bahia. Show, beleza. Acho que os outros eu tinha comentado aqui. Professor Roberto. O famoso dito popular, panela velha que faz comida boa. Sou Roberto, e faz mesmo. Só que você tem que diversificar. Quando se trata de se tornar inovador, você não pode usar sempre a mesma panela do mesmo jeito. Não tem problema você usar a mesma panela, desde que você diversifique. Você use de formas diferentes. Não tem problema você usar a mesma ferramenta. Não tem problema você usar os slides, desde que você use de formas diferentes. Tá bom? Então é por isso que você tem que aprofundar em algumas ferramentas, é importante. A pessoa está falando, boa ideia essa do roteiro e de estar sempre renovando as aulas, certíssimo, muito bom, professora. É isso aí. Professora Francisca, na minha aula tem um roteiro com 5 momentos, seja presencial ou não. Muito bom, professora Francisca, é isso. Tá? E aqui eu falei a estrutura básica de tem que ter abertura, conteúdo e CTA. Isso é o básico, tá bom? Você estrutura de acordo com a sua ideia, com o que você precisa, o que você quer apresentar. Aquilo que vai fazer sentido para você, aquilo que vai otimizar a sua atuação, a sua execução do trabalho, tá bom? Professor Rosemir, do Mato Grosso do Sul, bem-vindo novamente, professor. Professor Ivanildo, primeira criação do roteiro, segundo, fazer uso do modelo
Uau, imprevisibilidade, exato. Terceiro, simplificar as ações, não gastar as ferramentas em uma única aula. Que isso, hein, professor? Tá fazendo um resumão aí, ó, tá ligado o que a gente tá falando. Muito bom. Sou do município do Rio de Janeiro, aqui não podemos fazer aula ao vivo, pois os alunos não têm acesso à internet. Doutor Elaine, eu te entendo. E aí, se você não pode fazer aula ao vivo, faça aula gravada. Ah, o aluno não tem acesso à internet? Tá? É relativo. Mas com certeza você tem aluno que tem acesso. Então, faça por eles. Faça por eles, entendeu? Faça videoaulas e disponibilize para eles. Tem professor, e aí voltando para a ideia da otimização, tem professor que usa o AVA como ferramenta de AVA, ou seja, como ferramenta de ambiente virtual de aprendizagem, o WhatsApp. Justamente por causa dessa premissa, que a maioria dos meus alunos são carentes, então eles não têm ou-se a ideia de usar o WhatsApp, cria-se grupos de WhatsApp por turma, os alunos estão lá, e aí você começa a disponibilizar seus conteúdos lá no WhatsApp para o aluno fazer. Só que deixa eu te falar um negócio. Tem professor que faz videoaula e sobe no WhatsApp. Aí o aluno tem que baixar o vídeo pelo WhatsApp para assistir. Provavelmente, o aluno vai gastar quase que o mesmo tanto de banda de internet para baixar esse tanto de vídeo que você está fazendo, separadinho, até porque também você não vai conseguir subir vídeo muito grande lá no WhatsApp, do que se você compartilhasse só um link desse mesmo vídeo upado no YouTube. Você cria um canal no YouTube, é de graça, você sobe esse vídeo lá e compartilha com o seu aluno, ele clica no link e assiste no YouTube. É uma forma, tá? De fazer. Então você pode fazer uma aula bem feita, gravada e compartilhar com o seu aluno. Ah, não, você quer compartilhar o vídeo só. Beleza, então, mas grava nesse formato, variando, diversificando as ferramentas, colocando um layoutzinho bacana. Isso faz a diferença, tá? Você vai ter mais alunos assistindo. O bom que eu gosto de postar no YouTube e compartilhar o link é que você tem noção de visualização, quantos alunos de fato assistiram, você tem essa noção lá, tá? A ferramenta te dá essa métrica. No WhatsApp você não tem essa noção. Você tem essa noção prejudicada, tá? Então, use suas ferramentas de formas diferentes. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esses dias, a gente estava lá no grupo da comunidade Aula Show, né, que é a nossa comunidade formada por professores inovadores que participam do nosso programa de formação de professores inovadores, que é o Aula Show, tá? É o meu programa, meu curso de formação de professores inovadores. E lá, a gente troca experiências, e aí um dos professores comentou como ele poderia otimizar a forma de fazer chamada na sala de aula virtual dele, tá? Nas aulas online. Ele falou, gente, eu estou fazendo minhas aulas online e eu não consigo, eu tenho que parar minha aula, perco muito tempo chamando um por um, olhando nome por nome lá dos alunos, e tá muito ruim, tá muito maçante, eu não estou conseguindo me organizar direito, minha aula não está rendendo. O que vocês fazem para fazer a chamada do aluno nas aulas online? Tá? Foi uma pergunta na comunidade. E um dos professores ali, porque isso que eu acho bacana na comunidade Aula Show, que a gente criou, ali a gente já está com acho que 49 professores do Brasil inteiro participando dessa comunidade. Essa comunidade, com certeza, tem um conjunto de experiência, tem uma quantidade de experiência acumulada ali, muito maior do que a minha experiência sozinho, entendeu? Então, a ideia da gente criar a comunidade Aula Show é justamente trocar experiências em contextos diferentes, com professores diferentes, que conhecem ferramentas diferentes. Eu acabei de comentar aqui, por exemplo, né? Eu não tenho pudor nenhum de falar assim, eu não conheço essa ferramenta, eu nunca usei essa ferramenta. Por quê? Porque eu não tenho que saber tudo. O meu repertório, apesar de ser muito grande comparado a muitos professores, mas ele não é um repertório ilimitado. Todo dia eu estou acrescentando ferramentas novas, estou aprendendo a utilizar ferramentas novas, com abordagens diferentes, eu estou aprendendo a fazer abordagens diferentes de ferramentas antigas, tá? Então isso é o que eu chamo de caixa de ferramenta. Você precisa aumentar a sua caixa de ferramenta. Quanto maior a sua caixa de ferramenta, menos você vai sofrer da síndrome da panela velha. Mais você vai ter condição de inovar na sua aula, utilizando ferramentas diversificadas. Mais você vai ter condição de causar o efeito uau. Mais você vai ter condição de ser um professor imprevisível e, portanto, inovador. Tá? Então, se liga nisso que eu estou falando para você. E aí, lá nesse contexto, um dos professores que fazem parte, né, alguns professores deram algumas sugestões, e uma sugestão eu achei bem bacana, bem interessante, que é o que eu confesso que eu não tinha pensado nisso, tá? Eu nunca tinha usado para as aulas online. Eu tinha usado para o mesmo princípio para outras coisas, mas não tinha pensado em usar para aula online. Usar o Google Forms para fazer a chamada.
Então, eu já apresentei para vocês como que eu uso o Google Forms para avaliar o seu aluno. Mas um dos professores ali deu uma ideia e falou assim, ó, eu uso o Google Forms para fazer a chamada na sala de aula. Eu uso o Google Forms. E aí você pode estar pensando, mas como? Como? Deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu voltar minha tela aqui. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo minha tela, se ou não? Aqui, ó, eu vou clicar nesse quadradinho à direita aqui do meu perfil, já estou logado, tá? Vou rolar lá embaixo a formulários. Vou clicar aqui. Ou então você pode digitar forms.new, tá? Você vai pegar um do zero. Mas eu vou abrir assim, porque eu quero mostrar uma parada para vocês. Então, quando você abre os formulários, aqui tem todos os formulários que você já fez, tal, beleza, tá lá. O que que acontece? Aqui, ó, você tem modelos, a galeria de modelos do Google Forms. Então, você pode vir e clicar aqui, ó, galeria de modelos, e vai aparecer um monte de modelo, tá? Na educação tem, inclusive, modelos já de teste, de branco, de atividade final, avaliação. Eu tenho um modelinho já com algumas otimizações feitas e tudo mais. Só que essa ideia de fazer chamada com o Google Forms, você pode utilizar um modelo bacana aqui, ó, relacionado, por exemplo, à confirmação do evento, tá? Você pode pedir informação de contato, você pode inscrição do evento. Então, vamos lá, deixa eu clicar nessa inscrição do evento aqui. Quando eu clico, ele vai abrir um formulário modelo, tá? Ele vai criar um modelo aí, ó. Olha lá, o modelo. Tá? Então, ele já está meio pré-pronto, é só você vir editar as paradas aqui, né? Então, o nome, o e-mail, a organização, e algumas perguntas que você pode criar aqui. Tá? Então, você pode fazer a chamada desse jeito aqui, ó. Vamos lá. Vou mudar só isso aqui para você entender, tá bom? Então, eu vou colocar lista de chamada. Você pode criar o seu do zero. Eu estou usando um padrão aqui, tá bom? Lista de chamada. Aí aqui você pode colocar as informações. Então, eu posso colocar data. Aí eu posso colocar a data de hoje lá. 6/4 de 2021. Tá bom? Aí eu posso colocar lá o nome, o e-mail, a organização. Aí aqui eu posso colocar, ó, posso mudar aqui, ó, turma. Turma. Aí eu vou colocar aqui, ó, A, turma B, turma C. Beleza? Olha lá, ó. E aí eu vou fazer o quê? Aqui é uma forma. Você pode criar tudo num só, você pode criar uma lista para cada turma, fica à vontade, tá? Então, digamos que tem a lista de chamada, aí data tal, eu vou colocar aqui, turma 7º ano, vou colocar aqui, ó, 7º ano. 7º ano, beleza? Porque aí os 7º anos vão usar essa lista. Então já tem o campo nome, onde ele vai colocar o nome dele, tá? Se você quiser, pode colocar assim, ó, nome completo. Porque tem uns abençoados aí que não colocam o nome completo e não dá para você adivinhar, tá bom? E aí, tá tudo marcado já obrigatório, tá vendo aqui? E-mail, se você quiser validar por e-mail, então você pode tirar, eu sugiro você manter. A organização, você pode colocar escola, às vezes você dá aula em mais de uma escola, então você coloca lá, escola, qual escola você trabalha, aliás, você estuda, pra você saber de qual escola que ele é, se você quiser fazer um formulário só. Senão você pode padronizar, cada um você vai colocando. Então aqui você pode colocar turno, entendeu? Você pode colocar, ao invés de resposta curta, nesse turno, você pode colocar opções também, ó, caixa de seleção, você pode colocar lá. Então, turno, matutino, vespertino, noturno, tudo numa só. Tudo numa só, você pode criar, entendeu? A turma, e aqui você pode utilizar, fazer outra pergunta que você quiser. Eu não quero tudo isso, Cédric. Beleza, então você pode apagar, ó. E apaga. Apagou. Não, eu quero apagar isso aqui também, não vou usar isso tudo, não. Ou então você pode apagar todos, eu quero saber só o nome. Você vai criar um para cada um, uma para cada turma, você vai fazer a lista de chamada, 7º ano A. Depois você duplica, 7º ano B. Então, tá pronto esse aqui. Você quer duplicar? Você clica nesses 3 pontinhos à direita aqui, vem fazer uma cópia. Ele vai copiar isso aqui certinho, você só altera o que você quiser, tá bom? Fazer uma cópia. Terminou, tá pronto. Digamos que é isso aqui, tá? Eu vou clicar aqui, ó, enviar. Vou vir aqui nesse do meio aqui, tem um link, tá bom? O URL curso, para ficar mais bacana, e vou copiar. E vou enviar. Vou enviar isso aqui, ó. Então, Ctrl, vou colocar aqui. Lá no chat, você tá dando aula, beleza, tá dando aula, beleza, pessoal? É o seguinte, vou passar uma lista de frequência para vocês aí, ó. Acesse o link aí. E manda o link. Aí o link vai ter que fazer, o aluno vai ter que fazer o quê? O aluno vai ter que entrar aqui, colocar o nome dele, então, José, eu vou colocar meu nome, vai, Éder Bento, vou colocar aqui. Aí o e-mail, vou colocar meu e-mail aqui, vou colocar meu e-mail, beleza, eu sou do turma matutino, eu sou da turma B, beleza, eu vou enviar, fechou, respondi já. Você lá na sua planilha, já tem uma resposta aqui já, tá vendo? Tem uma resposta.
Já apareceu a resposta aqui já. Ó. Tá lá, já tá a resposta. Ah, Éder, mas isso aí vai me ajudar em quê? Você pode vir aqui, ó, gerar um Excel, ó. Clicou, gerou um Excel, ele vai abrir uma planilha, e nessa planilha de Excel já tem a data e a hora que esse aluno se inscreveu. Então você sabe a hora que ele fez, que ele assinou a chamada. Você sabe a hora, você sabe quem é, você sabe o e-mail dele, você sabe o turno, você sabe a turma. Tudo aqui, ó. Tá? Se tivesse mais de um aluno, você poderia classificar aqui por turma, para fazer a chamada, por ordem alfabética, entendeu? Por turno. Você faz essa organização aí, você cria esse formulário, coloca as informações que para você faz sentido, tá? E aí, na hora de você fazer a chamada lá, de você passar isso aqui pro diário, fica muito mais prático, você está organizadinho, você coloca em ordem alfabética para facilitar, você pode mexer nessa planilha do jeito que você quiser, entendeu? O aluno com o link faz a frequência aqui. Opa, semana que vem, você quer fazer chamada de novo, quer usar a planilha semelhante? Você vem aqui e duplica ela, clica com os 3 botãozinho, fazer uma cópia, duplica e coloca a data da outra aula. E assim vai. Você vai ter isso aí tudo salvo no seu Drive, tudo organizadinho, de graça. Gostou? Sim ou não? Fala pra mim. É uma ferramenta que você já conhecia para uma coisa, fazer prova, avaliar. Mas a mesma ferramenta você acabou de utilizar para outra coisa, para fazer chamada, otimizando a sua aula, facilitando a sua aula. Você não precisa ficar mais perdendo tempo lá, chamando Beltrano, fulano, ciclano. Você mandou o link lá, gente, preenche aí. Você vai saber que hora que ele preencheu. Entendeu? Se você quiser, você pode limitar o período que o aluno vai acessar aquele negócio. Você pode colocar o link a hora que você quiser. Entendeu? Você pode, dentro daqueles campos lá, você pode colocar um campo, senha. E aí, durante a aula que você está fazendo, você fala uma senha. Fala assim, gente, ó, para valer a chamada, então, a senha é pato 22. Põe lá. E aí a pessoa vai ter que digitar pato 22 para poder valer a frequência. Senão, não vale. Entende? Formas que você pode criar, além de gerar engajamento, né, do aluno participar e saber que você está ligado, ele vai pensar assim, esse professor é profissional. O professor aqui é diferenciado. Ele está fazendo a parada diferente, não é igual aos outros. Tá? E aí facilita a sua vida. Facilita a sua vida. Porque você vai ter tudo organizado. Você vai ficar anotando no papelzinho aqui, ó. Fulano, Beltrano, ciclano, não sei o que, vai no chat, e pula um, esquece outro, não sei o que. O aluno fala, não, eu tava. Você não me chamou, mas eu tava. Com a planilha, tá lá garantido. Cadê? Tava? Olha aqui a planilha. Entendeu? É isso. Fala pra mim. Gostou dessa dica? Isso que eu quero dizer com usar ferramentas. Deixa eu fechar esse OBS aqui. Ele tá pesando meu computador aqui. Deixa eu fechar o OBS, beleza? Isso que eu falo de usar ferramentas de um jeito diferente, tá bom? De formas diferentes. Bacana? Deixa eu ver quem mais aqui. Eu trabalho com WhatsApp, professora Francisca. Pois é, professora Francisca. Aí você entende que quando você vai trabalhar com WhatsApp, se você não tiver uma organização do seu trabalho, vira um pesadelo. Então, se você organiza um fluxo, todo dia você tem um passo a passo do que você vai fazer. Tal hora você vai postar atividade para a turma tal, no horário. Você vai postar um vídeo lá para os alunos fazerem. Você vai pedir para eles mandarem a atividade no privado para você. Apesar de eu não concordar que essa seja a melhor forma, mas tem gente que está fazendo dessa forma. Então, se você está fazendo dessa forma, você precisa fazer dessa forma, então pense um fluxo de trabalho que vai te facilitar a sua vida, para ter organização. Então, ao invés de você fazer chamada na sua aula, apontando e perguntando e falando com a pessoa, ou pedindo para colocar no chat, usa o Forms, organiza, te dá dado para você analisar, para você ter clareza de quem está participando. Você pode criar até vários formulários desse para a mesma aula. Momento 1, 2 e 3, às vezes a aula maior, coloca lá, momento 1, 2 e 3. Já mandei o primeiro formulário, participa aí, coloca aí para eu saber quem estava presente naquele momento, tá? Então, assim, existem várias formas para você aplicar ferramentas, as mesmas ferramentas, mas de formas diferentes. Então, isso você já diversificou, você já se tornou imprevisível, entendeu? É isso. Não se trata da ferramenta. Vou falar de novo. Não, vou escrever. Eu vou escrever isso aqui. Eu vou escrever isso aqui, porque não tem como vocês não gravarem. Vou colocar em caixa alta. Não se trata da ferramenta, e sim da mentalidade. Tá aí, ó. Isso aqui é quase que um mantra do Aula Show. É um mantra do Aula Show. Não se trata da ferramenta, e sim da mentalidade. Então, se você quer ser um professor inovador, trabalhe a sua mentalidade. Porque aí não importa a ferramenta, você vai aprender, você vai pegar aquela ferramenta e você vai fazer um monte de coisa com ela, não é só uma.
Você vai pegar a mesma ferramenta e vai aplicar de formas diferentes. A mesma ferramenta você vai usar muitas vezes. Então, entende que a sua caixa de ferramentas ela vai ser multiplicada N vezes. Porque às vezes na sua caixa de ferramentas você conhece 10 ferramentas digitais para fazer uma aula inovadora, mas se você aprende a usar 2, 3, 4 formas diferentes em cada ferramenta, você quadruplicou a sua caixa de ferramentas. Você quadruplicou a chance, as formas de você alcançar o seu aluno. Então você entende que é um jeito muito mais prático de causar o efeito uau. É igual roupa, sabe? Quem sabe combinar as roupas do guarda-roupa, sabe? Tem umas peças lá. Se você sabe combinar as roupas, você tem um monte de look, pessoal fala, um monte de look, assim, que você não fica igual. Todo lugar que você vai, às vezes é a mesma roupa, mas de um jeito diferente, dá o efeito uau. Entendeu? É isso. Você se torna diferenciado, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Gasparino, nossa, adorei essa ideia da chamada. Muito bom, professor Gasparino, fico feliz. Pessoal, gostaram então? Bacana? Eu acho que, para fechar, eu só preciso reforçar o seguinte. Não fique... não desenvolva a síndrome da panela velha, tá bom? Você tem que aprender a utilizar essa panela velha de formas diferentes, que aí você vai estar sempre inovando. Busque sempre ser imprevisível para o seu aluno, beleza? Mas ser imprevisível não significa ser bagunçado. Então organize o seu fluxo, o seu processo de trabalho. Organize as suas aulas, organize o roteiro, organize as ferramentas, porque ao organizar você vai conseguir visualizar novas formas de abordagem, novas formas de aplicar aquilo, tá? E uma última dica para a gente finalizar, uma última dica é a seguinte. Ao trocar experiências, ao estar em contato com professores que estão também caminhando nessa jornada para se tornar um professor inovador, essa troca de experiência vale muito a pena, te faz ganhar tempo, te faz alcançar o status de professor inovador muito mais rápido, tá bom? Te faz perder menos tempo na internet. Então, esse é o propósito do canal aqui, tá bom? Esse é o propósito das nossas redes sociais. A gente posta conteúdo com esse propósito. Esse é o propósito da Semana do Professor Inovador, para te mostrar um passo a passo inicial para chegar mais rápido nesse status de professor inovador, tá? E esse é o propósito do nosso programa Aula Show de formação de professores, para você ter acesso à comunidade Aula Show, para ter troca de experiência, conseguir chegar mais rápido aonde você precisa e ter tudo em um só lugar, né? Todas essas ferramentas juntas para ficar fácil de você pesquisar, beleza? Então, sim, continua participando. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver os últimos comentários aqui. Não deixa de dar o seu like, não, tá? Não esquece, coloca o seu like aí. Deixa eu ver, professor Dalila gostou da aula. Professor Bruno, muito show. Professor Francisca, muito obrigado. Estou aprendendo muito contigo, fico feliz. Professor Jean Anderson, muito obrigado pelas dicas, são de grande valia. Boa noite, professores. É isso, pessoal. Fico feliz. Um abraço. E eu quero ver o seu show, hein? Vai lá. Aplica tudo isso que você está aprendendo. Valeu!